Então, agora, oficialmente, uma boa noite, né? Primeiro assunto da noite, vamos relembrar quais são os temas do trabalho. Só recebi 2 duplas até agora no meu e-mail. E eu esqueci a data de apresentação, quando que é mesmo? Semana que vem, né? Próxima aula. Não sabia disso, não, professor. Não é, não, né? Não, não é porque semana que vem, por mais que sexta-feira não é feriado, o calendário lá tá marcando como recesso. Então vocês vão ter folga, ó, que bacana. 2 dias de folga. Nossa, muita coisa, né? Vou conversar com a Débora. 2 dias merecido, né, professor? Não, que eu digo 2 dias da minha aula. Uma de cursos e uma de mercado. Isso não é bom. Não é bom. Professor, é pra mandar o nome e o tema só, né? Isso. Tá, eu já mando. Então vamos aqui explanar quais são os temas de volta. Temos nada mais, nada menos que algumas opções mais tradicionais de investimento em renda. Esqueci que renda que é essa. Professor, só confirmando, a gente tem que falar sobre, né? E montar Isso, os slides também? isso. Esse fundo de índices é aquele que pega IPCA, taxa Selic e tudo e faz a média? Não. Hã? Picotou um pouco, Samuel. Tá meio ruim, eu acho. Esse daí não é que pega todos os índices e calcula uma porcentagem em cima deles? Não, não. Aqui são tipos de investimento de renda variável, né? E qual a principal característica da renda variável? Incerteza de rentabilidade. Se vocês comprarem, pegar aqui o mais comum da face da Terra, ações? Não, não é ações. O mais comum que existe, que muita gente tem em casa, e às vezes nem sabe que aquilo é uma renda variável, pode ser tratado como uma renda variável, é o ouro. Então eu compro ouro, e eu estou comprando bem com a finalidade de obter rentabilidade. Será que eu vou ter êxito nessa rentabilidade? Não sei. É inseguro dizer que vai. Apesar que, dentre todos estes, o ouro é o mais seguro. Disparado, sem dúvida nenhuma. Mas mesmo o ouro pode ser negociado também tendo prejuízo. Então, todos esses rendimentos eles têm a característica de incerteza. Tudo vai depender do momento de compra e de venda. Concordam comigo? Sim. Sim, varia muito com o Isso, mercado, né, professor? isso torna esses investimentos mais arriscados que os investimentos de renda fixa. E até por isso, até a gente viu na aula passada, que é um investimento que muito pouca gente tem como fonte, porque tem medo, ou até porque desconhece. Vocês já são privilegiados por conhecerem todos, ou vão conhecer todos. Mas o segredo não está só em conhecer, né? Tem que saber como operar com esses itens. Quando que é bom comprar, quando que é bom vender e como que eu vou calcular ou determinar esses momentos de compra e venda. Então, anotaram os temas aqui? Sim? Não? Talvez? Espera aí que eu vou tirar foto, professor.
Vamos lá. E falando, então, nessa figura de renda variável, pode fechar aqui. E começar um processo um tanto quanto delicado. E a gente só vai começar, tá? Ah, professor, mas a gente vai terminar nas outras aulas? Não. Porque não dá tempo de se aprofundar muito. Aqui, se a gente fosse pegar, daria para fazer uma disciplina para cada análise. Mas vocês devem conhecer essas formas, esses modelos, e, caso decidam operar, adotar o que achar mais conveniente com o que vocês buscam. Então, precisa entender o que vocês buscam nesse mercado de investimento. Senão, não vai dar certo. Quais são? Temos duas. A análise fundamentalista tem uma característica bem particular, atendendo um público até mais seleto, no meu ponto de vista, e ela é mais recente. Tem aí uns 40, 50 anos de idade no total, 50 e poucos anos. E ela se usa de dados da empresa. Então, aqui é para quem busca conhecer efetivamente as empresas. Professor, conhece alguém que usa? Não pessoalmente, né? Quem me dera conhecer pessoalmente, mas eu vi ele de volta nos noticiários. Hoje, inclusive. Esse pequeno senhor nada mais é do que o brasileiro mais rico do Brasil. E o que ele faz? Ele faz investimentos em grupos empresariais, né? E toda a análise dele é pautada na análise fundamentalista. Já ouviram falar desse senhorzinho aqui? Pobre, coitado. Não? Jorge Paulo Lemann. Vai dizer que vocês nunca ouviram, gente. Sério? A fortuna dele só está em 70 bilhões de reais. Acho que dá para viver com esse troco, né? Dá para ter uma certa segurança. E por incrível que pareça, o sócio dele... Vamos abrir aqui e ver se... Também está na lista dos 10 mais ricos. Então, ele está como primeiro, né? Ó, os pequenos grupos dele. 3G Capital, controlador da Bembev, maior distribuidor, fabricante de cerveja do Brasil. Tem também a Burger King, a Lojas Americanas, todas são empresas do grupo dele. E todas de capital aberto, tá? E cadê o sócio dele? Ele também tá. Só preciso achar um desse. Aqui. Carlos Alberto Sicupira, o Beto Sicupira. Também é analista fundamentalista, tá? Professor, mas da onde que eles aprenderam para ficar tão ricos? Claro, já tinham dinheiro,
mas eles fizeram, vamos falar assim, fizeram escola com o... Eita, deu branco no nome do senhorzinho. Eu falei na aula passada para vocês. Daqui a pouco eu lembro. Simplesmente com o maior investidor no mundo e que também utiliza análise fundamentalista. Já a análise técnica, ela não tem tanta preocupação com a empresa. Ela tem preocupação mais com valores. O que vai acontecer com os valores? Nem é o que. Então, vamos detalhar um pouquinho essa diferença entre cada uma. Então, tempo, quando que elas foram criadas? Aqui, 30 anos, 40 anos. Não é uma data exata, né? Porque vai se desenvolvendo, mas é recente. Na verdade, se pegar as primeiras pessoas que começaram com esse movimento, vai dar mais ou menos 50 anos. Já a análise técnica é um pouquinho mais velha. 100, 110, 120 anos. Devidamente documentada, tá? Porque não sei se vocês sabem, bolsa de valores existe há muito mais tempo. Mas sendo definida como mas um conjunto de teorias que embasam essa técnica, essa análise técnica, está ali fazendo mais ou menos 100, 110 anos. Professor, essa é a tal da análise que usa os gráficos? É. E olha que engraçado, né? A gente vê nessas empresas de corretora de seguro, pessoa trabalhando com 2, 3 monitores, um monte de gráfico, pensa, nossa, isso deve ser o mais avançado que tem, né? E olha o tempo que já existe esse tipo de análise. Antigo, né? Não é nada novo. Origem. A origem do método fundamentalista é do meio acadêmico. Mestres, doutores, efetuando suas pesquisas científicas, desenvolveram, né, métodos de análise e, por consequência, o mercado acaba absorvendo esse conhecimento e aplicando o método no seu processo de análise. Já a análise técnica, muita gente chama de análise gráfica também, tá? É puramente profissional. E com o principal berço do estudo na análise gráfica, na análise técnica, os Estados Unidos. Por que os Estados Unidos? Por que será? Olha lá, todo mundo foi ver a novela agora. Novela desse horário é chata. Não, professor, estamos aqui. Por que será que foi os Estados Unidos, gente? Aonde que tem a maior cultura de comprar ações, vender ações, ter ações? Os Estados Unidos acho que é muito envolvido nessa parte, né? Até mesmo questão de Sim. segurança, eles procuram sempre garantir a aposentadoria deles, né? Questão de Sim. investimentos, seguros. Inclusive, eu não sei, eu já devo ter falado para vocês, eu falo para todo mundo esse negócio. O próprio movimento da internacionalização da contabilidade não é a criação do IFRS, tá? Mas a plena adoção dessas normas veio ali do ano de 2001, 2002, por fraudes nas empresas que acabavam afetando nesses investidores, nesses usuários. Vocês já viram a loucura de Dick Jane? Qual que é, professor? As loucuras de Dick Jane.
Tem o Jim Esse Carrey, eu não ele vi. perde o emprego. Bem, se eu vi, eu não me lembro. Mas eu assisti algumas, assim. Ó, então, aconselho vocês a assistirem, até antes da minha segunda indicação, porque é uma sátira desse caso, ou dos casos que representaram a, a preocupação com o investidor e a adoção de normas mais rígidas. Então, por esse período se preocupou tanto com a adoção das normas internacionais, e lá nos Estados Unidos surge a dita Lei Sarbanes-Oxley, que é uma lei para proteção Tem do um filme que mercado. quebra muitas regras, é aquele O Lobo da Wall Street, né? Aquele lá é bem famoso, mas aquele lá é um descumprimento de regra torta e direita, né? Mas aquele é um pouco, vamos falar assim, romântico, foi romanceado esse ambiente sacana, né? Vamos falar assim. Mas vocês querem ver um real? Passa o nome que eu vou anotar. Vamos até colocar aqui, vamos ver se. Esse é o caso, é uma tradução do caso e do julgamento. Aqui. Enron, os mais espertos da sala. Tem no YouTube, tá? Dá para assistir de graça. E o caso Enron foi um dos mais graves. Foi uma série de manobras contábeis que levou muita gente que tinha investimento nessas empresas à bancarrota, quebraram. Aí entra a gravidade do caso, porque era uma aposentadoria, muitas vezes até de funcionário, vocês vão ver, que ficaram sem nada. Mas olha, a engenharia desses caras para fazer tudo isso é uma coisa, chega a ser absurda, absurda. Então aqui a gente tem usuários diferentes, mas não são investidores? São. Mas lembrem que eu falei para vocês, tem que saber o que vocês querem com esses investimentos. Então aqui a gente pega principalmente aqueles administradores e os fundos de longo prazo. Então aquele pessoal que quer investir na empresa para ficar um longo período, que é o caso, por exemplo, ali do Jorge Paulo Lemann, ele já tem a Ambev, já transformou na Embev, e ele vem sempre no controle dessa empresa. Isso porque a análise fundamentalista ela garante uma solidez maior do futuro da empresa. Já o usuário da análise técnica, ó quem que é? Especulador. O que é um especulador na essência? O cara fica olhando a empresa de fora. Com um objetivo. Saber o momento barato para comprar e o momento caro para vender. Inclusive, dependendo do poder, conseguindo forçar valores dentro dessas operações. Então, é aquele cara que está preocupado com o valor da empresa, o valor da ação da empresa, nem da empresa em si, né? Porque ele quer o lucro nessa compra e venda. Então, a gente pode fazer uma pergunta em relação a cada técnica. A pergunta da análise fundamentalista é: por quê? Por que a empresa está tendo lucro? Por que o investimento nela está subindo? Ou por que o endividamento dela está crescendo? Reparem que são perguntas que levam a conhecer a vida da empresa. Por isso que aquele investidor de longo prazo gosta. Essas respostas ajudam na definição se vale a pena investir nela ou não. Já a pergunta do analista técnica é quando?
realmente é tempo. Quando é o melhor período para compra? Quando é o melhor período para venda? Basicamente são os dois principais comandos dentro da análise técnica. Inclusive, quando a gente entra nesses softwares de bolsa, né, de compra e venda de ações das corretoras, a gente tem dois comandos. A partir de quando eu quero que compre um determinado título e a partir de quando eu quero que o título seja vendido. A gente vai explorar um pouquinho mais. Então, as análises dentro da fundamentalista são mais delicadas, são voltadas para o desempenho econômico-financeiro da empresa, realmente conhecer a saúde da empresa. Já a análise técnica é puramente através de gráficos. Professor, mas qual gráfico? Aí vai da técnica. Existem várias formas, vários modelos de gráfico, e cada um acaba se adaptando mais com um ou com o outro. Então, falando em hipóteses, na análise fundamentalista, existe um valor real ou intrínseco relacionado diretamente ao desempenho da empresa. Se a empresa vai bem, ou seja, ela apresenta bons resultados, tanto no seu patrimônio, mas principalmente no segmento econômico, lucro, ela é uma empresa que tende a apresentar valores maiores. E já na análise técnica, os preços das ações se movimentam em tendências. Isso é o principal embasamento. E existe dependência entre as oscilações de preço. Então, para análise técnica, aquela movimentação da bolsa, as ações sobem, as ações caem, elas apresentam padrões possíveis de serem analisados. E isso faz com que o analista saiba, esse é o melhor momento de comprar. Não, esse momento eu tenho que segurar a ação na minha carteira, ou está chegando o momento de efetuar o processo de venda. Então, movimentações de preço que geram tendências, e essa movimentação e a tendência puramente baseada na economia, lei da oferta e demanda. E falando de objetivos, aqui é determinar o real valor de uma ação ou o real valor de uma empresa. Não é especulação. É quanto realmente aquela empresa está valendo, se vale a pena comprar ou não. Aqui, na análise técnica, é determinar a tendência de evolução das cotações no curto prazo. Olha que interessante, já deixa claro que é no curto prazo. Às vezes até médio. Longo, vocês não vão ver analista técnico trabalhando, tá? Qual será que é melhor? Fica a pergunta. Ninguém arrisca? Qual das duas análises é melhor, professor? Depende muito da pessoa, né? Se a pessoa planeja algo para frente, ela vai pegar a análise fundamentalista. Agora, se ela quer uma coisa que ela quer que faça girar o capital mais rápido, ela vai pegar a técnica. Exatamente. Então, basicamente, depende do objetivo de cada um. Bom, vocês já estão aprendendo a utilizar com sabedoria a palavra depende, né? Extremamente. Depende. Mas a gente tem que saber para onde a gente está indo ali, né? O que eu vou fazer com essa ação? Eu só quero ganhar dinheiro na compra e venda? Eu vou para análise técnica. Não, eu quero uma ação sólida, igual os americanos fazem para manutenção de uma aposentadoria. Aí já tem que partir
mais para análise fundamentalista? Depende de quem está me perguntando. Então, falando agora da análise fundamentalista, a análise fundamentalista é a arte de analisar e projetar resultados de uma empresa. Como, professor? Olha a importância nossa. Basicamente, se utilizando de informações contábeis. Você vai pegar o balanço da empresa, vai olhar todos os resultados que ela tem lá, e vai ver se ela está muito endividada, está pouco endividada, como estão os gastos dela, e assim vai. Vocês ainda vão ter 2 disciplinas sobre esse tipo de assunto, que é a análise das demonstrações. Então, eu pego o balanço, pego a demonstração de resultado, pego vários períodos para enriquecer essa minha análise, e com base nessa movimentação e das notícias sobre essa empresa, eu consigo fazer projeções. Então, a arte de analisar e projetar com o nosso trabalho, com o nosso resultado contábil. Aí a gente começa a entender por que do rigor hoje em dia das normas contábeis. Para evitar qualquer desvio em relação às demonstrações das empresas e, consequentemente, levar os usuários à decisão errada. Então, as informações da escola fundamentalista oferecem aos usuários elementos para decidir o que comprar. Não é para decidir a hora de comprar, mas o que comprar. Qual empresa é melhor? Dentro de um rol de possíveis investimentos. Então, a escola fundamentalista recomenda a atenção dos analistas de todas as informações internas, micro e macroeconômicas que envolvam cada empresa. Olha aqui, cadê meu marca-texto aqui? Olha a quantidade de detalhe que ele quer. Precisa observar bem a empresa e que cenário ela vive. Tanto na macroeconomia, né, aquela ambiente mais geral, e a microeconomia, aquele setor ou aquele pedaço da sociedade em que ela está envolvida. E isso traz uma riqueza muito maior de informações. Por isso que o pessoal do longo prazo prefere ela. Então, trazendo um conceito bem puro, a análise fundamentalista é um importante instrumento utilizado para análise de investimentos em ações. O princípio dessa análise está baseado na avaliação quantitativa da empresa. Não é do mercado, não é do volume de compra e venda de ação ou do valor das ações. É da empresa. Então, o analista fundamentalista busca estudar a situação financeira, econômica e mercadológica de uma empresa e também suas expectativas e projeções para o futuro. Então, professor, para fazer uma boa análise, vou ter que olhar, além das demonstrações, todas aquelas notas divulgadas pela administração da empresa? Sim. Para conhecer o cenário que ela está envolvida, inclusive até as perspectivas dos administradores dessa empresa. Então, pode-se conceituar a análise fundamentalista como estudo de toda a informação disponível no mercado sobre determinada empresa, com a finalidade de obter um preço justo pela companhia. Então, aqui a gente pode definir o que é essa análise fundamentalista.
um estudo de toda a empresa, o segmento que ela está envolvida, com a finalidade de determinar um preço justo da companhia, avaliar o valor real daquela empresa. Então, o objetivo principal dessa análise é avaliar o comportamento da empresa com vista a determinar o valor intrínseco dessa ação, o valor real da empresa. E os principais subsídios desse critério de análise são os demonstrativos financeiros da empresa. Aqui está o pilar. Mas, claro, a gente precisa de outras informações, principalmente quando a gente fala de projeções, então a gente vai buscar alguns outros dados. Mas não existe análise fundamentalista sem demonstração financeira, sem contador. Faz sentido para vocês isso? Total. Eu só consigo avaliar o valor real de uma empresa tendo acesso ou conhecendo a informação contábil dela. Olha a importância que um contador tem. Então, se vocês fazem qualquer, vamos falar assim, manipulação de informações contábeis, vocês podem acabar, vamos falar até de maneira literal, com a vida de muita gente, que foi o que aconteceu no caso da Enron. Na época teve a Enron, a WorldCom, teve escândalo da Parmalat, da Xerox, estava bem bagunçado o mercado, mas os dois principais, o caso Enron e o WorldCom, vieram e deram uma porrada nos órgãos reguladores e fizeram rever tudo o que estava acontecendo. Então, a gente também precisa de diversos dados e informações referentes ao setor econômico da atividade, ao mercado acionário em si e toda uma conjuntura econômica que essa empresa vai estar envolvida. Então, em contraposição à análise técnica, a análise fundamentalista não se baseia, ou seja, ela não utiliza em nada cotações de mercado. Professor, então, se eu quiser fazer análise fundamentalista, eu não preciso nem ter aqueles gráficos para olhar? Não. Basta as informações das empresas. Ah, professor, mas vou ter que ficar indo em todas elas? Não. A preocupação com essa informação é tão grande que todas essas informações ficam também centralizadas no site da própria CVM. Eu não quero uma informação contábil de 2, 3 empresas, não estou conseguindo achar, só ir na CVM que lá tem. Então, não temos relevância de preço. Então, mas sim nos fundamentos econômicos, igual a empresa, em qual a empresa está inserida. Aí, nas informações internas, destacam-se eventos como mudança de quadro técnico, de direção, criação de programas de pesquisa e desenvolvimento, políticas de recursos humanos, campanhas publicitárias, vai variar, claro, de cada empresa, e no campo financeiro, a estrutura do capital de giro da empresa. Então, a gente costuma acompanhar esse tipo de movimentação com as chamadas notas ao mercado. Todo evento relevante que vai acontecer com uma empresa, eu posso encontrar através das notas de mercado. Mas não vão ser todas. Algumas podem ficar para períodos de divulgação. Aí eu vou buscar o relatório da administração. Que daí são a cada 4 meses. 4 meses não, a cada 3 meses. São 4 vezes no ano, desculpa. A gente tem, junto com as demonstrações contábeis, o relatório da administração. Ah, professor, então fazer contabilidade
em uma empresa de capital aberto dá trabalho? Muito, muito trabalho. Inclusive no ponto de auditoria, né? A gente está sempre sendo acompanhado por auditoria, e inclusive com trocas periódicas de auditores, para evitar a quebra de confiança nos relatórios dos auditores. Professor, mas mesmo assim não pode passar desvios? Pode, passa. De vez em quando passa. Mas hoje as empresas estão muito mais preocupadas, as empresas de auditoria. Por quê? Claro que esses eventos dos anos 2000 tiveram um reflexo em empresa de auditoria. Como assim, professor? A empresa que fez esses processos de auditoria sofreu a perda de confiança. E o que aconteceu com ela? Deixou de existir. Mas então era pequena. Não. Ela era uma das Big Four da época. Eu acho que ele vai puxar o caso Enro, mas essa Arthur Andersen praticamente faliu nos Estados Unidos, e as outras empresas ou as subsidiárias tiveram um prejuízo muito grande. E para quem era da contabilidade nessa época, Arthur Andersen era igual falar de KPMG, Price, Ernst Young. Na verdade, Arthur Andersen completava as Big Four, né? Por isso que o nome é Big Four, que eram essas 4. E ela faliu, praticamente. Então, o que a gente tem que fazer por primeiro, em uma análise fundamentalista? Aqui a ideia é só passar um basicão, porque vocês vão ter mais disciplina sobre isso, né? Primeiro passo é observar o balanço publicado. Vou lá na CVM ou vou no site de RI da empresa e vejo essas demonstrações, já que ali eu vou ter todo o reflexo da realidade da empresa naquele momento, né? Então, a gente tem ali uma visão microeconômica, ou seja, observa a quantidade física de vendas, produtos, preços, custos, todas aquelas informações possíveis de serem extraídas de um balanço. Segundo, observar cenários macroeconômicos. Então, eu vou ter que trazer indicadores de inflação, câmbio, se for empresa que tenha operações em moeda estrangeira, taxa de câmbio, previsões de taxa de câmbio, tudo que está na economia e que possa afetar a minha empresa. Tranquilo? A gente pega essa relação de informações para trabalhar em conjunto com as demonstrações financeiras. Então, com essas informações, a gente começa a ter possíveis indicadores. Aqui eu peguei os mais básicos, que são 3 grandes grupos de indicadores: os indicadores de liquidez, de rentabilidade e estruturais. Eu quero saber como é que está a posição financeira da empresa, se ela tem condições de pagar suas dívidas ou não,
Quero saber se ela tem condições de transformar a venda dela em lucro. São ali alguns indicadores de rentabilidade. Se o dinheiro investido na empresa tem capacidade de retorno, ou seja, de lucro sobre esse investimento, e também esses índices estruturais. Mas não são só esses, tá, gente? Não mesmo. Então, a gente acaba centrando nossa análise em alguns pontos e vai depender de cada grupo de empresa que a gente quer analisar. Então, eu quero ver o equilíbrio financeiro? Tem um índice para isso. Quero ver rentabilidade do capital investido? Tem um índice para isso. Quero ver crescimento? Tem um índice. Quero fazer análise de risco dela? Tem uma métrica para isso. Então, aqui, só para trazer do endividamento, vocês vão ver ainda. Então, não vai ser objeto da nossa disciplina. Os índices de liquidez. Então, a situação financeira real das empresas frente aos compromissos que ela tem. Então, capacidade de pagamento de dívida, de maneira bem simples. E elas são divididas nessas 4. Liquidez corrente, liquidez seca, liquidez imediata, liquidez geral. Cada um trazendo elementos da demonstração financeira com capacidade de mensurar a capacidade de quitação das dívidas e de tempo. Ah, vocês já estão vendo em finanças? Então tá bem mais fácil. Mas vocês vão ter mais isso, tá? Então, provavelmente vocês já devam ou vão ver estrutura patrimonial. Então, índice de endividamento, composição de endividamento, imobilizado, proporção, né, de imobilizado no patrimônio líquido ou de recursos não correntes. Como a empresa está se financiando? É com meu dinheiro? É com dinheiro de terceiros? Pode falar, Simão. A gente até está vendo algo nisso, sobre isso com a professora Núbia, desse índice de liquidez, essas coisas assim. Isso já ajuda um pouco para vocês criarem essa visão do que a gente está falando. Mas vocês ainda vão ter mais assuntos sobre isso, tá? Índices de rentabilidade, aí é o que mais tem, daí é um volume bem maior. Retorno sobre investimento, giro do ativo, margem líquida, decomposição do retorno sobre investimento, retorno sobre o patrimônio líquido, alavancagem financeira, e o que está mais nos gostos desses investidores hoje, que muito se pede para falar, é EBITDA, ou como o pessoal que gosta de falar inglês fala EBITDA. Eu não gosto muito de EBITDA, mas tem gente que fala assim. E o EVA, o valor agregado de uma empresa. Valor econômico agregado de uma empresa. Inclusive, o EBITDA vem sendo tão questionado, é uma métrica tão usual e global que os próprios administradores colocam em seu relatório. Qual que está sendo os EBITDAs? O EBIT, EBITDA, dentro de um determinado período. Então, fiz a enorme variedade de cálculos. Vou para a última. Comparar os preços de ações mediante essas projeções realizadas, que mostrarão se investimentos serão bons, né? Ou a gente teria retorno de um médio para longo prazo. Não se fala, ou vamos falar assim, perde um pouco o sentido fazer análise fundamentalista para investimento de curto prazo. Não tem muita lógica. Aí, dentro desses modelos, dessa comparação preços
preço das ações com as projeções realizadas, a gente pode destacar aqui algumas possibilidades. Então, criar um índice de preços dividido por lucro projetado, índice de preços dividido por lucros históricos. Eu começo a trazer médias comparáveis, onde eu vou mensurar, nesses dois casos, quanto que eu teria de retorno para cada real investido naquela ação. Possíveis métricas, existem, nossa, inúmeras. E outra figura que também o pessoal gosta muito é o fluxo de caixa descontado. Então, eu faço projeções de fluxo de caixa e trago ele a valor presente para verificar se a empresa tem condições de gerar caixa ou não. Inclusive, o próprio EBITDA, ele é considerado no seu conceito, inclusive da norma da CVM, como um indicador de potencial de fluxo de caixa. Se ela vai ter condições de gerar caixa operacional ou não. Diga, Manuel. Vocês podem perguntar. Não, queria fazer uma pergunta. Eu não sei se vai entrar nessa matéria, mas eu queria muito saber como é que se constrói um valuation de uma empresa. Porque tem muitas empresas que vão para o mercado, por exemplo, vender sua mini empresa ou a sua empresa já construída e colocam um valor exagerado, um valor que não existe, um valor que realmente não vale. Eu sei que conta muito a questão da marca, conta muito, mas tem empresa que exagera num nível gigante. Eu queria saber muito como é que faz para construir isso, esse raciocínio de quanto minha empresa vale. Eu não tive a resposta ainda dos professores que eu perguntei. Na verdade, não é nessa disciplina. Teoricamente, seria a análise das demonstrações financeiras 2. Só que aí tem que ver se o professor vai abordar, não vai. Sempre tem esse problema. Né? Então. Mas lá é possível fazer essa avaliação. Particularmente, aí é uma questão de opção de grade que eu montaria, eu colocaria dentro de finanças corporativas. Porque ele é um segmento das finanças corporativas, o valuation. Então, eu vou perguntar para a professora Núbia, vou encher a paciência dela. Mas vai variar muito. E o pior, não está na grade de finanças corporativas do valuation, eu já olhei. E isso é problema, professor, porque eu queria muito saber disso, e faz parte da minha profissão saber, e aí ninguém me responde. Mas tem também algumas justificativas por que muita gente não sabe valuation, tá? É uma fonte muito boa de renda. É uma pena. Para vocês verem, o meu livro de valuation eu já deixo até no escritório. Capaz, professor. Não, eu deixo lá, porque lá às vezes eu estou mexendo mais com perícia, olha, nada a ver, né? A gente está falando de valor de empresa, o que tem a ver com perícia? Muitas das perícias é avaliação de empresas para quitação das ações. Então, o sócio está quebrando o pau, vamos fechar a empresa, quanto que vai ficar para cada um? É também por técnica de valuation. Porque deve ser complicado, né? É muita coisa para você avaliar, além desse negócio de marca, que é uma coisa assim que não se fala assim, minha marca vale tanto. Você tem que fazer uma pesquisa com pessoas, quanto você acha que vale? Né? É complicado. É que isso acaba envolvendo mais de uma técnica. Eu posso escolher técnicas para fazer essa avaliação. Então, eu estou atuando como consultor. Para fazer esse valuation, eu vou explicar para os meus clientes qual a técnica que eu vou utilizar para eles avaliarem. Não, essa técnica está ok, acho que pode ser aplicado ou não. Muitos nem fazem opinião sobre isso, mas a gente tem que escrever dentro do nosso relatório qual técnica que vai ser utilizada. Mas não é uma técnica só, tem várias.
Eu assisto muito, não sei se os demais assistem, mas eu assisto muito Shark Tank. E eu acho muito interessante a forma que eles, que tipo assim, os caras chegam lá e a empresa vale tanto aí. Da onde tirou isso? Né? Ali, sabe qual que é a principal técnica? Diga. Cadê? Não. Tava em um slide que eu acabei de passar aqui. Aqui, ó. Fluxo de caixa descontado. Eles usam fluxo de caixa descontado, ó. A maioria. Claro, de maneira muito rápida, né? Vai do feeling também. Mas eles conseguem fazer essas projeções de quanto que a empresa Mas, vai gerar. mas tem uns que não tem lógica lá, né, professor? Você olha assim e fala assim, não vale nem metade do que você tá falando. Mas pode ver que quando acontece isso, eles falam na lata. É verdade, eles são bem objetivos, assim, em dizer. É, porque é o dinheiro também. Ali eles não. Apesar de ter todo, vamos falar assim, o show envolvido, envolve o dinheiro deles. Com certeza. Depois são eles que têm que entrar com know-how, né? De conhecimento e dinheiro físico também, né? Então não é. Eles não vão despreparados para lá, então. Além de tempo, né, professor? Que o tempo deles é precioso. Mas a vantagem deles ali é que eles mexem muito com esse tipo de operação, né? Então, mas ali eles usam basicamente fluxo de caixa descontado. Pode ver que a maioria das perguntas sempre está envolvendo quanto que eles projetam vender, qual o ticket médio. Eles vão fazendo. B2B, B2C, coisa aradas. Pode ver que é tudo relacionado à venda. Como é que vai projetar essas vendas e quanto que ela vai ter capacidade de ter de retorno. Escalabilidade também, né? Então são várias métricas. E o fluxo de caixa é uma delas. Ah, então tá bom. Então eu vou pesquisar mais sobre isso. Qualquer coisa, se eu tiver alguma dúvida, eu falo, professor. Pode falar, não tem problema. Falei para Ana Alice que eu vou começar a ler todos os CPC que vocês usam, os mais usados na sala. E a dúvida que eu tiver, eu vou chegar, professor, o que é isso aqui? Gente, mas eu brinco com esse negócio de CPC, mas por que eu passei por essa. Gera até um trauma, né? Vamos falar assim, um trauma positivo. Quando eu saí da faculdade, era uma norma. Porque eu saí em 2007. E, de repente, essa norma muda. Toda a contabilidade mudou. Aí eu fiquei louco da vida, falei, vou estudar esse troço. Foi até a meu primeiro TCC de especialização foi sobre a implantação das IFRS na época em pequenas e médias empresas. Mas é delicado. Os professores falam, né, que foi bem difícil essa adaptação, porque imagina você terminar a faculdade, você acha que você vai atuar no mercado do jeito que você aprendeu, né, que deveria ser, chega lá, não tem nada a ver. E tem muita mudança, gente. Vocês não podem se sentir confortável com os conhecimentos do jeito que estão, porque tudo é muito mutável. Então, vocês têm que procurar os caminhos. Aonde eu vou estudar que vai me dar uma garantia. Se prepare que as perguntas virão, professor. E muita gente acaba até desprezando os conselhos, tá? Não porque eu tenho até um envolvimento com eles, mas eles viram e mexem e trazem temas à discussão. Até perguntando, Alice, você viu a palestra no CRC Paraná sobre NBCTG 1000 e 1001? A 1001 não, 1000, é a 1001 e a 1002. Não cheguei a ver, professor. Ó, viu? Viu? Professor, eu ouvi falar, só não sei o que significa, mas eu já ouvi falar que tem uma discussão já. É porque é a mudança da contabilidade para microentidade e pequena empresa. Mas quando que teve essa palestra? Quer ver? Tá gravado lá no YouTube, deixa eu ver.
É, o YouTube. Quando vocês entram lá no YouTube, digita TV CRCPR. Aqui eles guardam os mais diversos treinamentos que já foram feitos. Cadê? Tá aqui, ó. Contabilidade para pequenas e médias empresas. Era para professor, tá? Mas é puramente técnico. Vou dar uma olhadinha depois. Deixa um like, porque fui eu que mediei. Tá bom, então. E olha quem foi que apresentou, só para vocês terem noção. Esse José Elias, ele é um dos membros participantes da implantação da norma, da adoção da norma. E esse daqui dispensa comentários, né? Esse senhorzinho aqui de baixo, o senhor Eliseu Martins. Na verdade, ele é o pai das duas normas, tá? Ele é o que idealizou toda essa mudança também. Putz, esse cara é fora de série. Professor, deixa eu perguntar outra coisa. Tem relação com o que eu já tinha perguntado. Por que a nossa classe, que eu digo assim, os contadores, eu nunca vejo assim uma greve de contador. Por quê? É que a gente entra numa complicada situação de que a mesma classe é o chefe e o empregado. Pois é. Só que daí fica complicado para os empregados. Concordo. Concordo até certo ponto, porque vem sendo muito valorizado o bom profissional. Claro que não, professor. Tem escritório que é só Jesus. Mas aí é porque tem que ver também se a pessoa está no lugar certo. A gente tem muitos escritórios muito bons e que pagam muito bem. Pelo tanto de serviço que eu faço, ganho pouco. Mas isso todo mundo acha. Entendeu? Só acho que o salário mínimo deveria ser 5 mil reais. Mas se pegar as pesquisas, estava nessa faixa, um pouquinho mais de 5 mil. Acho que em 2018, parece que a gente na sala do trabalho foi determinar o salário mínimo que cada um devia receber, né? Uma renda mínima, né? Já estava em 3.000, a gente chegou a 3.500 reais. Não, ele já passou, já há um bom tempo. Ele já faz uns... tem pesquisa indicando 5 mil. Mas o que é importante para vocês nessa busca do bom emprego? Dinheiro. Conhecimento tanto teórico, eu acho até uma tristeza quando a gente vê o aluno na sala, não percebe que alguns assuntos são de extrema relevância, e conhecimento prático. Só que o mais difícil é o prático, leva tempo para vocês conseguirem. R$ 7.000 sem os descontos, Daniel? Hoje, a maioria das vagas de coordenador já está pagando em 6.000, 7.000. Se for em empresa que tem a contabilidade interna, vai para 10. Só que precisa, ó. Dependendo do porte também, né, professor? Sim. E claro, conforme vocês vão ganhando conhecimento... Mas é que também tem muito desconto, professor. Tem colaborador que ganha isso daí, 7 e pouco lá, que é a diretora de uma das empresas do grupo. Só que daí só de desconto lá dos impostos e não sei o que, é metade quase. Isso é. Daí já não é uma culpa das empresas, né? Aí é uma culpa do governo. Isso
Para vocês terem ideia, isso era 2014. Quando eu trabalhava na LL, eu ganhava 5 mil. Fora os bônus de coisa arada. Isso lá em 2014, professor, 5 mil era muito dinheiro. O dinheiro valia mais. Agora não tá valendo nada. Hoje com certeza eu estaria ganhando 11, 12 mil. Mas você tá, professor? Para de graça. Muito mais, né? Com certeza. Quem vê? 32 mil bruto. Aí. Mas tudo isso é reflexo de esforço, né? Não, professor, a gente não tá desmerecendo você. O professor tá falando. Eu sei. Tô indicando para vocês que não se contentem só com o que se passa na faculdade, não se contentem também em ficar só fazendo uma atividade, sejam voluntários no dia a dia. E olha, quando eu entrei na LL, eu era analista júnior. Mas como eu me destaquei lá? Mas isso não era porque eu queria aparecer, era porque eu queria aprender. Tudo que tinha de problema, tudo que tinha de coisa nova para resolver, alguém pode resolver? Eu era o primeiro a levar, opa, daqui que eu faço, manda para cá que eu dou um jeito. Daí eu Mas é difícil, professor. Você bateu muita cabeça, então. Sim. Isso não tem a dúvida, é um processo natural, né? Até Porque tem. a gente, tipo assim, por exemplo, eu trabalho no escritório de contabilidade também. E às vezes, assim, eu faço coisa e às vezes eu não sei fazer, mas eu aprendo sozinha, assim, do meu jeito. Aí depois eu descubro que era daquele jeito mesmo. Mas é difícil fazer isso que você está falando. Eu sei porque eu já fiz. Mas aí é que tá, a gente tem que pegar e tentar se diferenciar dos demais. Igual a Annalise falou, professor, fala um pouquinho de quando a gente adota essas normas. Gente, se vocês saírem perguntar até para dono de escritório, muita gente nem lembra que existem essas duas normas ou nem está sabendo ainda. Eu assisti a primeira vez, não sei se você conhece, Pensar Contabilidade, é um evento que tem. E foi o Eliseu Martins que estava falando sobre isso. Só que ele deu uma breve pincelada, assim, foi acho que uns 10 minutos de palestra. E mesmo se for igual ali no CRC, foi 1h30. Ele ainda frisou no final, não adianta vocês acharem que estão saindo daqui sabendo. Vai ter que pegar a norma, vai ter que ler. Mas né, professor? Não adianta, na verdade, sim. A gente estuda assim na faculdade, mas tem que praticar no dia a dia, tem que ler essa semana inteira. Depois daquele dia que a Ana falou, comecei a comer esse PC. Mas é bom, gente. Vocês não sabem o quanto isso faz diferença. Vocês chegarem em uma entrevista, o pessoal perguntar, sabe isso? Eu sei. Dá diferença. Falando até vocês me tiraram completamente do foco da aula, mas tudo bem. Ô, professor, você falou que podia perguntar, agora já era. Você deu, como diz a Ana, você deu asa. A gente vai devagando, vai conversando, mas agora eu não lembro se é 12 ou 14 de setembro, tem mais um treinamento lá no CRC sobre, aí especificamente, um detalhamento da ITG 1002. Vale a pena. Mesmo que não assista na hora, assistir depois a gravação, porque todos os vídeos hoje, todos os treinamentos ficam gravados lá. Vai ser nesse TV CRC Paraná? Isso. Ah, tá, beleza. É que vocês ainda não têm a necessidade dos pontos. Logo, logo vocês, se Deus quiser, estão precisando de ponto para o PEPC, aí vocês vão ter que estudar, nem que seja na marra. Vocês conhecem o PEPC, né? Ainda não, eu.
Então, busquem também conhecer sobre o Programa de Educação Continuada. Algumas categorias da contabilidade precisam apresentar no mínimo 40 pontos por ano de atualização. Então, NBC-PG 12, tá? Agora, voltando, a gente vai começar sobre análise técnica, mas sem eu entrar muito nas teorias que eu trouxe, que a gente tem mais de 60 slides para falar. Então, a análise técnica é um estudo dos movimentos passados dos preços e volumes de negociação de ativo. E com base nessa relação preço-volume, se busca fazer uma composição do comportamento do valor da ação? Não. Do preço de negociação. Então, falou em análise técnica, a gente estuda a movimentação de preço passado para definir tendências de preço futuro. Ah, professor, então não preciso fazer índice nenhum? Não. Quer dizer, a gente tem alguns cálculos com base nos preços, mas a gente não precisa ficar correndo atrás de demonstração financeira, nota de mercado, índices de correção. Nosso estudo fica pautado na negociação. Por isso, até falei mais por começo da aula, a gente tem uma teoria aqui da economia, né, teoria até básica, extremamente vinculada. Qual que é mesmo? Lei da oferta e demanda. O que rege essas movimentações é oferta e demanda. Ah, professor, mas então ela se comporta como um produto? Sim. E qual que é o comportamento de um produto, ou inclusive do preço de uma ação, pela lei da oferta e demanda? Então, eu estou lá verificando negociações e eu vi que tem muita ação da Petrobras à venda. Qual a tendência do preço? Tem muita ação? Isso, muita gente vendendo. Subir, né? Não, professor, diminuir. Aí a concorrência, né? É, realmente. Tem um monte de gente vendendo, eu tô com o dinheiro, eu vou escolher quem que eu compro. Olha que bacana. Ah, está ao contrário, pouca gente negociando a ação da Petrobras. Qual a tendência do preço? Aí vai subir. Entra na relação oferta e demanda. Até mesmo quando uma pessoa quer fazer uma empresa cair demais e ela tem muitas ações, ela vende para a empresa vinha falir, né? No caso, não falir, mas fazer o preço das ações caírem. Inclusive, essa situação de comprar e vender ação para tentar controlar preço, foi necessário intervenção da CVM, ou regramento da CVM, para a figura das ações em tesouraria. O que é uma ação em tesouraria? Vocês já ouviram falar desse termo? Ele é bem contábil também. A gente tem uma conta só para isso. Estranho, né, esse termo, ações em tesouraria. Então, vamos pensar. Estou lá na Petrobras. Estou controlando o setor financeiro e, de repente, eu sinto que tem muita ação sendo negociada e o preço está caindo. Existe uma maneira de intervir? Deve existir. Eu sou da própria Petrobras, sou funcionário lá. Eu, empresa, então eu como representante da empresa, compro a minha própria ação. Bacana isso, né? Então a Petrobras tem as ações da Petrobras? Tem. E figura nesse grupo contábil ações em tesouraria. Por que se faz isso?
preço não fique muito baixo, talvez? Então tá tendo muita gente tentando vender, o preço tá caindo, eu, empresa, vou lá, pego uma parcela e tiro do mercado. Fico comigo. Até eu sentir uma melhora, eu devolvo para o mercado, eu vendo elas novamente. Só que, claro, para evitar a manipulação plena do mercado, existe um limite, né? A CVM definiu um limite. Agora, eu só preciso lembrar se é 2 ou 3% do número total de ações. Não pode passar disso. Acho que é 2%, se não me falha a memória. Só posso comprar até 2% das minhas ações. Se não, o que eu vou fazer? Interferir no livre mercado. Então, existem estudos também por parte das empresas de como minimizar esses comportamentos de preço. Então, a análise técnica ela se baseia em tendências, valendo-se de movimentos passados. Movimentos, compra e venda, consequência, preço. Então, para o analista técnico, se a empresa dá lucro ou não, não importa. Se a empresa paga dividendos ou não, não importa. Se ela tem uma boa participação no mercado, quero nem saber. Se ela tem um grau de endividamento muito alto, ou se os índices de liquidez delas estão bons, não me interessa. Quem foca nesse comportamento da empresa é a análise fundamentalista. Eu, analista técnico, me preocupo com preço. Movimentação de compra e venda e preço. Professor, então não adianta eu olhar as notas de mercado para saber os eventos relevantes que estão acontecendo? Adianta. Vamos ser também hipócrita em falar que não. Mas não é para verificar o reflexo dentro da empresa. Mas é para tentar prever o comportamento dos acionistas ou dos investidores. Como assim, professor? Não entendi. Então sai uma nota de mercado informando que a empresa teve um sério problema na contabilidade e não fez o teste de impairment, o teste de recuperabilidade. Isso aconteceu com a Petrobras em 2016 e com a LL em 2016 também. Isso vai influenciar o comportamento dos acionistas. Por quê? Todo mundo que compra e vende ação tem um bom conhecimento do que está acontecendo? Ou do mercado? Estudou para fazer análise técnica? O que vocês me dizem? Tem muita gente que vai no achômetro. O certo deveria ter sido estudado, né? Deveria ter sido estudado, mas infelizmente, ou felizmente para alguns, né? Para quem estuda, daí, vários não estudam. E eles estão sujeitos a comportamentos previsíveis. Então, se eu falo para vocês que uma empresa vai ter problemas no seu caixa, vocês vão ter uma tendência a ficar com a ação ou vender a ação? Ter, né? Não ter prejuízo. Já está criando uma tendência. Sim, seria a tendência ouvir uma pessoa que é de dentro da empresa dizer isso para você. Mas para o analista técnico isso não influencia. E às vezes vai motivar comportamentos que levem ele à compra. Professor, agora eu me perdi. Então, saiu essa notícia, todo mundo se preocupou e muita gente começa a vender. Então, eu conhecendo também essas notícias, eu posso prever esses comportamentos. Se muita gente começa a vender, o que vai acontecer com o preço? Vai diminuir. Então, se torna um bom momento para comprar. Desde que exista a previsão de retorno
dessa movimentação de preço. Ou se acontece o efeito inverso, isso aconteceu até algum tempo atrás com a Magazine Luiza. Ela começou a ter um período de crescimento muito grande do valor das ações. Muita gente achou, nossa, essa empresa é a top, vou comprar. Mas ela já chegou num padrão de preço muito alto. Muita gente está procurando a ação dela. Aí, se eu tenho e estou fazendo a análise técnica, eu percebo, puxa, pode ser o momento da minha venda. Eu vou realizar o meu lucro. Muitas vezes vocês vão ver comportamentos até que fogem um pouco do instinto humano, não da racionalidade, do instinto. Então, ela é divertida porque, às vezes, ela foge um pouquinho da normalidade. Mas também não é, às vezes, um tiro no escuro, hein, professor? Você prevê uma coisa que não está ainda palpável. Por isso que a gente faz previsões de comportamento. A hora que a gente começar a olhar gráfico, ver as teorias que existem nesses gráficos, vocês vão começar a entender a lógica do porquê que às vezes não é um tiro no escuro, de comprar em baixa, ou porquê que eu estou vendendo se a ação está subindo. Então, o que tem relevância são fatores de oferta e procura, internos ao mercado, não à empresa. Então, a análise técnica é o estudo de como os preços se movimentam, o valor das ações se movimenta. E a gente pode partir de 3 princípios para falar da análise técnica. O primeiro princípio é que a ação do mercado reflete todos os fatores envolvidos nesse. Segundo, os preços se movimentam em tendências. E o futuro reflete o passado. E a gente pode falar. Eu vou só atiçar a curiosidade de vocês, por causa do horário, mas a gente volta daí na próxima aula nessa teoria. Teoria de Charles Down. Vocês já devem ter ouvido esse nome, né? Não? Principalmente esse nome aqui, ó. Vocês escutarem jornal, de repente fala que a bolsa Dow Jones teve alta de tanto. Ele foi um teórico do início do século passado que criou uma metodologia, tem a sua teoria sobre essa movimentação, e hoje ele também dá o nome à Bolsa de Nova York, ou seja, a bolsa mais importante do mundo. O objetivo da teoria dele era de identificar tendências de mercado, baseado em preço. A mais antiga explicação teórica sobre a existência das grandes tendências do mercado de capital. Por isso que ele é tão reconhecido. Ele foi um dos precursores dessa análise teórica. A teoria dele é o início de todo o desenvolvimento ou do pensamento da análise gráfica. E é necessária a construção de uma média da evolução de preços para que a gente consiga fazer a identificação de tendência de mercado. Professor, mas a teoria antiga ainda é válida? É plenamente aplicável. Inclusive, quando a gente vai olhar qualquer movimentação gráfica em corretora, uma das linhas que eles apontam como opção para análise, para colocar no gráfico, para deixar ele fácil de olhar, é a média de preço. Já trazendo
a primeira teoria sobre essa evolução. Então, o Charles Dow e o Edward Jones são cofundadores da Dow Jones Company, né? Não é a bolsa, tá aqui. Ela é basicamente uma empresa de análise de investimentos, divulgação de informações sobre investimentos. E foram os primeiros a utilizarem índices médios de preço como instrumento de avaliação. E até hoje funciona 3 índices: Dow Jones Industrial, Dow Jones Transporte e Dow Jones Serviços. Ela se baseia em 2 pressupostos, acho que a gente volta na próxima aula, mas quero mostrar um gráfico para vocês. Esse desenho é antiguinho, tá? É de 2008, mas ele traz todo o reflexo da teoria de Dow Jones. Então, olha como o comportamento que ele previu, a gente vai ver essas fases aqui, ó. Fase de acumulação, alta sensível, euforia, se remete a uma movimentação real de preço. E o detalhe, não era lá do começo do século passado. Recente. Então, existe aqui aquele comportamento, olha, período de estabilidade das negociações, o pessoal começa a se animar com a ação, começa a comprar. No caso da Magazine Luiza, aconteceu isso. Aí começa a ficar aquela fase, vamos falar assim, de todo mundo falando bem, que é a melhor ação. O que acontece? Uma correria do mercado para fazer a compra, ele tem esse crescimento mais vertiginoso, e daí os analistas, os mais antenados no mercado, vão fazer esse comportamento de curva. Por quê? É o momento que quem está esperto com esse investimento coloca a sua ação à venda. O preço vai estabilizar e eu vou poder realizar. Então, pensando nessa teoria, qual o melhor momento de compra? Vai estar aqui embaixo, né? E qual o melhor momento de venda? Aqui na distribuição, né? E o detalhe, não termina esse comportamento aqui. Depois ele vai ter um efeito contrário. Ah, professor, então ele se repete? Sim. Ele sempre tem um ciclo de alta, um de baixa, um de alta, um de baixa. Sempre. Então, a gente daí depois tem o ciclo de baixa. A gente vai voltar na próxima aula, aí para vocês verem que é ciclo. Elliott tem uma teoria também que fala que esses movimentos de onda de alta e baixa se repetem de maneira estatística, inclusive. Mas a gente volta nessas 2 teorias na próxima aula, quer dizer, depois das apresentações a gente retoma esse assunto. Beleza? Mais ou menos? Beleza. É interessante ver aquele comportamento gráfico e com uma previsão de uma teoria falando, ele vai funcionar assim. Parece meio mecânico, né? Mas é. E ali ele levou um comportamento humano para desenvolver essa teoria. Justamente aquela figura que eu estava comentando com vocês. Tem aquele pessoal que está preparado, que suporta o estresse do mercado e que estuda. E tem aquele que é só um investidor, vamos falar assim, aventureiro. Quando começa a ter essas oscilações, ele não consegue se conter e faz as movimentações esperadas. É divertido, gente. Vocês vão gostar.
Você vai apresentar num dia? Tá picotando a sua fala, Emanuele. Posso conseguir ouvir? Ainda tá picotando. Esse? Que estranho. Que até agora você estava conversando, estava normal? Opa, Melhorou um pouquinho, vamos lá. queria fazer Ixi, trabalho. ainda tá falhando horrores. Tá, vai lá, escreve. Queria saber. Ah, tem que apresentar, né? Ah, no mesmo dia dá. Ali eu estou estimando que vocês vão montar uma apresentação de mais ou menos 10 minutinhos. Dá tempo de apresentar. E tem 2 semanas para vocês fazerem ainda, né? Dá tempo. Semana de quê? Só no dia 16, porque semana que vem é feriado, né? Então, Então, pessoal, não tendo dúvidas, a gente sextou, pode se sentir dispensados para ir dormir, né? Com esse tempo chuvoso e frio. ô, delícia. Logo, vocês ainda estão numa fase nova, né? Muitos ainda vão, eu vou sair. Logo, logo vocês chegam naquela fase da vida que vocês vão, eu quero dormir. Não, tô nessa fase. E eu não vejo hora de dormir, gente. A gente chega numa fase da vida que Eu utiliza. saio do trabalho, lembro que tem para faculdade, ia dar um desânimo. Mas para a faculdade é bom. Não, é bom, porque a gente vai aprender coisas novas, diferentes. Mas o cansaço, senhor, sai acabada. Samuel falou que não dá para fazer sempre que tá sem dinheiro. Também tem isso, né, Samuel? Mas vocês estão na fase de sair também, vocês são novos. Mas logo, Eu logo vou dormir, que é melhor. Dormir melhor, professor. vocês chegam na fase da veieira e vão querer dormir, aproveitar o tempo para descansar. É normal. E eu, na idade de vocês, também eu saía pra caramba. Eu não tinha dinheiro, igual o Ó, Samuel. professor. Eu gostava, era piazão na época, né? Então a gente aproveitava. Faz parte da vida, né? Eu nunca vou ter essa fase, então, professor, porque eu nunca gostei. É que depende, de repente a gente fala sair à noite, mas tem várias formas, né, de sair para aproveitar. Eu gostava de ir em show, mas nunca gostei, por exemplo. Não, Samuel, eu nunca gostei desse tipo de música. Tipo, olha, Sistema X. Não, eu era mais pro rock. Mas realmente era a raiz da época. Aí a gente vai se entregando, né? Como a gente vai ficando velho. Mas faz parte. Querendo ou não, que eu falo para os alunos agora, tem aluno que a idade é o meu tempo de contabilidade só, né? Eu estou há 20 anos na contabilidade. Então, é tempo, é chão. Olha lá, viu? Cuidado do Samuel. Samuel Já sabe os CPC de cabo a rabo, as normas. Não precisa nem consultar, né? E sempre precisa, porque está se mudando, né? Faz parte. Professor, quantos anos você tem de carreira contábil? 20? Professor, a sua carreira contábil é mais velha que eu. É o que eu falei para vocês. Professor, eu fiz 19 anos. Então vocês estão ainda no... Professor, então já tem filho já grande. Não tem filho. Capaz. É verdade. Mas pra vocês terem ideia, só tempo que eu passei em sala de aula,
contando, foram 18 anos, né? Que foram técnico, a graduação, 3 especializações, mais o mestrado. Isso fora ensino médio e básico. Ah, não, só na contabilidade mesmo. Meu Senhor da Glória. E ainda um dia, se Deus quiser, eu faço doutorado. Aí tá bom. Não, professor, de jeito que você é animado a fazer as coisas, daqui a pouco vão saber que você fez PhD. Ah, mas quem faz doutorado é uma tendência. O PhD é muito mais fácil do que o doutorado, tá? Que é 1 aninho só o PhD. Doutorado é só 4. Capaz, professor. Uhum. A gente sofre muito mais no doutorado. Estou me preparando emocionalmente para será que eu faço ou será que eu não faço? Ah, professor, você é capaz de fazer, sim. Não é nem questão de capacidade. Que às vezes eu penso, putz, será que eu não mudo e faço outra graduação, fazer direito? Agora, depois de tantos anos de contabilidade, é mudar, professor. Mas é porque eu atuo com perícia. Ah, faz parte, né, do trabalho. Aí muitas vezes a gente acaba escrevendo no mesmo linguajar, tem que ser daí no mesmo rigor técnico dos advogados. Então às vezes eu penso nisso, eu vou para o direito ou se eu faço doutorado? Difícil, né, professor, decidir assim. Ou eu faço um depois do outro, né? A ideia principal é essa. Mas quem que eu faço primeiro? Professor, vou deixar você descansar. Bom descanso para você, bom final de semana. Igualmente, bom descanso para você. Quarta-feira estamos lá com perguntas. E eu não vou estar lá, não. Quarta-feira é feriado. É mesmo, esqueci. Eu não vou estar lá, Eu não. não também não. Esqueci desse detalhe, professor. Tava tão animada para quarta-feira chegar com as perguntas. Gente, vocês podem me perguntar a hora que vocês quiserem, tá? Eu sou uma pessoa bem... Professor, bem eu vou falar com a Ana, não dê asa, porque se você der asa, o bicho vai pegar. Não, mas eu não consigo não responder aos alunos, eu sempre respondo. Então tá, professor. Então eu vou estudar para na semana do trabalho eu fazer perguntas. Então tá bom. Então tá, gente. Tchau para vocês. Tchau, professor. Tchau, gente. Boa noite. Bom final de semana. Vamos interromper a gravação. Boa noite, Samuel. Bom descanso.